Gravação iniciada, presidente. Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento à sessão de julgamento da tarde deste dia 1º de setembro de 2020. Julgamos já no vídeo anterior dos processos já da parte da tarde, os processos de número 22 ao processo número 27, e vamos seguir agora com o próximo processo da pauta, que é o processo de relatoria do conselheiro Francisco Guarita, o 28 já foi, Francisco Guarita, Eurokitchen Móveis Limitada, que nós concluímos por negar provimento a recurso voluntário. Então, a gente vai seguir com o processo 29, que é a relatoria do conselheiro Douglas, apenas destacando que não teremos nenhuma sustentação oral ou acompanhamento da tarde, e o nosso colegiado está completo, aí com o conselheiro Daniel, o conselheiro Rodrigo, o conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. Conselheiro Douglas, por favor, processo número 29, final 2007-00, recorrente BEG Engenharia Limitada. Fique à vontade, conselheiro Douglas. Boa tarde a todos. Mais um recurso voluntário, interposto da decisão da DRJ, que julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória. Então, a empresa acima identificada não lançou em títulos próprios da sua contabilidade os saldos geradores de todas as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Foi relatado pela auditora que a empresa não apresenta centros de custo distintos na contabilização das obras sob sua responsabilidade, utilizando uma única conta do grupo. 5 contas transitórias a título de salários e proventos, férias normais, 13º salário e material aplicado, dentre outros, para a contabilização de todas as obras em andamento, como comprova a planilha dos lançamentos contábeis existentes na conta 5.110.0027, salários e proventos registrados no exercício de 2006, as folhas 10. A decisão considerou a autuação procedente e o contribuinte apresentou recurso voluntário em que alega, em síntese, nulidade por ofensa ao artigo 661 da IN 3 de 2005, falta de disposição clara e precisa dos saldos geradores da obrigação previdenciária, cerceamento do direito de defesa, agravamento da multa de ofício, capitulação equivocada por parte da auditoria fiscal e apresentação dos livros fiscais juntamente com a impugnação e relatório da contabilidade. Esse é o relatório, passo ao voto. Então, com relação à questão da nulidade, aí eu começo falando sobre o artigo 142 do CTN e a questão das nulidades do artigo 59 do decreto 70.235, artigo 10 do decreto 70.235. Aí, mais para frente, eu falo o seguinte: no presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, estão presentes os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o contraditório e ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte. Não havendo que se falar em supressão, na verdade não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. Aí, da leitura do relatório fiscal e do acórdão da DRJ, não merece prosperar as alegações recorrentes. O auto de infração e esse relatório fiscal foram lavrados em consonância com o artigo 142, e tanto este quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade competente, sem preteração do direito de defesa.
O relatório fiscal detalha minuciosamente os fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração a combatido. Aí eu transcrevo o trecho do relatório. Então, sendo assim, nada a prover quanto a este ponto. Quanto ao agravamento da multa de ofício, no caso em questão, não se verifica o agravamento da multa de ofício, consta da folha 12, não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, como em voto do conselheiro Francisco anteriormente. Capitulação equivocada, eu estou falando aqui, não procede a alegação de capitulação equivocada, tendo em vista que a infração, tendo em vista que a infração está muito bem descrita, e a capitulação levou em conta este fato. Aí consta a folha 3, em decorrência da infração praticada, está sendo aplicada a multa prevista no artigo 283, aprovado pelo decreto 3048, no valor de 11.569, o valor da multa previsto no artigo 283 foi reajustado pela portaria número 342 de 2006, das circunstâncias agravantes não ficaram comprovadas. Por outro lado, o recorrente limita-se a afirmar que houve equívoco sem apontar especificamente qual seria. Nos termos apontados acima, a capitulação da multa está correta e o valor também, pois foi atualizado nos termos do artigo 7º, inciso 6 da portaria 342, ali indicada. Sendo assim, não procede este argumento. A apresentação dos livros fiscais juntamente com a impugnação e o relatório da contabilidade, na verdade, ele apresentou os livros, mas apresentou os livros de 2005, sendo que o exercício aqui é 2006. Então, também não procede essa alegação. E, por outro lado, o relatório da contabilidade mencionado não merece fé, pois carece de documentação que dê suporte às afirmações lá constantes. Nesse sentido, é ônus da prova da recorrente apresentar a documentação que serviria para desconstituir o presente auto de infração nos termos 373 do CPC. Então, eu estou negando provimento, presidente. Senhores, considerações? Então, vamos escolher os votos. Conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Relator, resultado do processo 29 ficam. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo 29, final 2700 da IBEG Engenharia Limitada. Passemos ao processo número 30, processo de relatoria da conselheira Débora Fófano, processo final 2017-74 da Tractormil, peça de serviço limitada. Por favor, conselheira, fique à vontade. Bem, esse é um processo de multa por atraso na entrega da GFIP. Os argumentos são aqueles mesmos que a gente já está acostumados, né, demanda espontânea, suspensão da exigibilidade, e no recurso ele apresenta argumentos novos que daí a gente não conhece com base no artigo 17, né, do decreto 70.235. Então, nas preliminares, ele alega nulidade, o cerceamento do direito de defesa, decadência da prescrição, que também não ocorre, porque o lançamento aqui foi feito dentro do prazo quinquenal, né, não tem que se falar de denúncia, prescrição, a suspensão da exigibilidade também, porque a interposição tempestiva, e a questão da multa. Então, o meu voto, vou ser bastante sucinta, como é uma matéria de conhecimento geral, né, e não tem demanda de maior discussão, então eu voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida por negar provimento do recurso voluntário. Ok, senhores, só lembrando, né, que trata-se de uma matéria que a gente está, né, debruçado sobre ela já praticamente há 2 para 3 meses já, não sei se esse é o terceiro mês que a gente se debruça sobre o mesmo tema,
e, como regra, as alegações das defesas que tenham chegado são sempre as mesmas, e, nesse caso, não há novidades. A conselheira relatora, conforme a gente já decidiu em tantos outros processos, conhece em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, e na parte conhecida, ela vota por negar provimento ao recurso voluntário. Gostaria de ressaltar, conselheira, que deve ter ficado no seu voto, que esse processo número 30, que é o da Tractor Mill, se constitui de um paradigma de um lote de repetitivos, cujo resultado ele se refletirá nos processos 31 e 32, que são os processos 2018-45 da Stock Industrial Limitada e final 2018-55 da Sambel Pastifício Limitada. Eu coloquei, presidente, eu fiz essa ressalva ali, que se trata de repetitivo. Isso. Então, senhores, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente, a relatora. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho a relatora. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho a relatora, então o processo número 30 fica com o seguinte resultado: o acordo de membro colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Esse resultado, como disse, ele se repete nos processos 31 e 32, que vai ter o seguinte acréscimo ainda: o julgamento deste processo seguiu a sistemática dos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 2017-74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. Então, passemos ao processo seguinte, que já é o processo 33, também de relatoria da conselheira Débora, Promodonto Limitada. Nós temos uma sequência aqui de processo da conselheira Débora, e me parece, conselheira, que todos dessa mesma matéria, que é multa por atraso na entrega de apresentação de GFIP. Sim. Se a senhora quiser sintetizar ou agrupá-los do modo que achar mais adequado, fique à vontade, por favor. Esse da Promodonto também, o contribuinte incluiu em suas razões no recurso uma matéria que eu não estou conhecendo, que é a Lei 13.097, que decretou anistia de multas em atraso pela entrega da GFIP. Então, nos moldes do anterior, também eu conheço em parte, porque daí ele trata da denúncia espontânea, que tem a súmula, né, que a gente já a súmula 49, da intimação prévia do contribuinte, a súmula 46, a redução da multa aplicada com base no artigo 61, parágrafo 2º, daí também não tem, porque é uma multa fixa, né, então não tem como reduzir, e deixa eu ver, então também nos modos do anterior eu conheço em parte, né, e é na parte conhecida para negar provimento ao recurso. Eu não sei se está sendo muito sintético aí, se vocês querem que eu tenha mais algum detalhe. A gente está acompanhando aqui também, eu estou verificando aí. Acho que... A gente acompanha aqui também seus votos e tal, então não tem novidade nenhuma que justifique a gente ter um tempo maior do que isso. Senhores, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Sávio? Desculpa, Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo de membro do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em parte recurso voluntário, por este tratar de termos estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Processo seguinte, conselheiro, fique à vontade. Também nas razões do recurso, o contribuinte insere lá matérias que ele não abordou no recurso, na impugnação, então estou conhecendo em parte, deixa eu ver se é isso.
as mesmas matérias, a decadência, a suspensão da exigibilidade, questão da lei. Então, é toda a matéria que a gente já está cansado de ver, e é o mesmo também, reconhecer em parte, e na parte conhecida, negar cumprimento ao recurso. Senhores, alguém diverge? Do processo? Pois não, Francisco? O processo, o item para o número? 34, privilégios consultores associados. Obrigado. Quer fazer alguma consideração, Guarita? Ok, senhores. Eu acho que, nesse caso, a gente pode até ir direto. Alguém diverge das conclusões da conselheira relatora? Eu também não, e nesse sentido, no processo 34, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos, não conhecer em parte do recurso voluntário por tratar de termos estranhos ao litígio administrativo, e na parte conhecida por unanimidade de voto negar-lhe provimento. Processo seguinte, Pimentel e Chaves Limitada. Processo 35, item 35 da pauta, final 2016-21. Esse processo, eu acho que vale a pena a gente dar uma lida, porque a DRJ não conheceu da impugnação, e eu entendo que, eu estou até declarando a nulidade do julgamento da primeira instância, eu gostaria que vocês acompanhassem para ver se esse é o entendimento, tá? Então, também uma multa pela entrega da GFIP, a DRJ, ele apresentou a impugnação, a DRJ concluiu pela improcedência e consequente manutenção do crédito lançado. Ele apresentou recurso voluntário, solicitando em sede de preliminar a nulidade do processo com os argumentos. Então, ele fala que entregou a GFIP, que ao perceber o erro... Só que acontece o seguinte, ele entregou uma GFIP com o CNPJ de uma terceira empresa. E daí ele entrou com um processo lá na Caixa Econômica para tentar regularizar toda essa situação, e daí a Caixa Econômica regularizou, ele coloca toda essa documentação do processo, e a DRJ não analisa essa questão, sabe? Então, o que eu vou aqui para o voto? Então, em sede de impugnação, o contribuinte relatou que contra ele foi lavrado auto de infração em decorrência do atraso da entrega de GFIPs das competências 1 de 2010 a 12 de 2010. Todavia, as mesmas foram entregues de forma espontânea e erroneamente em outro CNPJ. Ao perceber o erro, o interessado retificou as GFIPs com as informações corretas, alteração do CNPJ. Foi aberto e concluído um processo na Caixa Econômica Federal para a colocação correta das informações e créditos na conta de cada trabalhador. Foram apresentadas cópias das GRF, guias de recolhimento do FGTS, com a razão social, nome da empresa, do hora recorrente e indicação do CNPJ de outro contribuinte, no caso, CNPJ final 00109. Esse mesmo CNPJ consta nos protocolos de envios dos arquivos de conectividade social, apresentados dentro do prazo legal e que foram posteriormente retificados em 21 de nove de 2011. Todavia, tal arguição não foi enfrentada e os documentos não foram apreciados pelo colegiado ACO. Eu transcrevo aqui as orientações do manual da GFIP, que fala sobre os prazos, aí os itens 6, 10 e 11, se não me engano, que trata dos comprovantes de recolhimento, o que deve ser feito para comprovar, tá? A entrega tempestiva. Então, que pesem as alegações do recorrente, oportuno deixar consignado que a entrega da GFIP e CFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes documentos: o protocolo de envios de arquivos emitido pela Conectividade Social, comprovante de declaração à Previdência e comprovante do protocolo de solicitação de exclusão. No caso em tela, o recorrente anexou aos autos apenas as cópias dos seguintes documentos: os comprovantes para o FGTS, a GRF, o protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social, e a GPS. Todavia, deixou de apresentar os comprovantes de declaração à Previdência, no qual constam os NRA, para comprovar que tais comprovantes se referem aos mesmos documentos cujo NRA constam nos protocolos de envio de arquivos de conectividade social apresentados. Outro ponto a ser destacado é que nos protocolos de envio de arquivos de conectividade social correspondentes às retificações efetuadas, demonstram que as mesmas foram efetuadas em 21 de nove de 2011. Eu transcrevo aqui as folhas, e em 10 de 2 de 2012. Por sua vez, o auto de infração informa datas divergentes dessas aqui.
Então, você veja ali, tem a data de 1 de 11, 24 de 7, então são outras datas que não aquelas que ele apresenta nos documentos do Conectividade Social. A legislação vigente, mais precisamente no artigo 474, encontramos as orientações para a lavratura do auto de infração por falta de entrega ou omissão de informações em declarações de GFIP. Então, aqui no inciso 1, eu destaquei, né, que a entrega de qualquer GFIP, inclusive sem movimento, descaracteriza exclusivamente para a competência que se refere à infração prevista. Conforme a disposição contida no inciso 1, do parágrafo único acima reproduzido, quando houver a entrega de qualquer documento GFIP para determinada competência, não haverá autuação pela não entrega do documento. No caso em tela, os documentos acostados aos autos, as folhas 38 e 94, são pertinentes, mas não são suficientes para comprovar as alegações do recorrente, uma vez que estão ausentes os comprovantes de declaração à Previdência inicial e retificadora, contendo os NRA, para comprovar que tais comprovantes se referem aos mesmos documentos cujos NRA constam dos protocolos de envio, como já tinha mencionado anteriormente. O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto 70235. A ausência dos exames das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa, nos termos do artigo 59, inciso 2 do decreto. O colegiado da COA não apresentou as alegações nem analisou os documentos apresentados pelo contribuinte em sede de impugnação, não constando sequer do relatório do acórdão recorrido, ensejando a declaração de nulidade da decisão do primeiro grau, como o retorno do processo à delegacia de julgamento para devida apreciação sob pena de supressão de instância. Eu entendo o seguinte, porque se a gente, negar provimento, eu acho que está cerceando o direito do contribuinte, porque ele apresentou todos os documentos relativos à FGTS, mas a decisão de primeira instância não analisou, então ele teria esse período para juntar essa documentação, e daí porque existe uma grande, possibilidade dos argumentos do contribuinte serem pertinentes, mas como eu identifiquei algumas impropriedades, então eu acho que se a gente negar o provimento agora, estaria cerceando o direito dele, porque não foi analisado essa matéria que ele colocou ali em sede de impugnação. Então, no meu voto, eu estou dando parcial provimento, né, vai declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do artigo 59.2 do decreto 70, com retorno aos autos da delegacia de julgamento para análise de todos os elementos de prova apresentados pelo contribuinte e aprovação de novo acordo, contendo pronunciamento sobre as razões que embasaram a impugnação. Então, esse é o meu voto. Ok, conselheira. Eu até parei para dar uma olhadinha, porque eu imaginei, poxa, se a gente tem matéria que já demonstra a procedência da alegação do contribuinte, daria para a gente dar provimento de uma vez, mas nesse caso, você não consegue fazer o link desses números, né, entre as iniciais, entre essas que estão sendo tratadas lá e as que foram objeto aqui dos lançamentos, não consegue concatenar uma coisa com a outra. Inclusive em relação às próprias datas que constam no auto de infração. Naturalmente, a gente não concatenando essa informação e nega provimento ao recurso do contribuinte, a gente vai negar em cima de uma questão que da qual ele não se defendeu, né, até agora, né, que era só esse vínculo aí entre as declarações. Então, senhores, alguém quer fazer alguma consideração? Eu acho até que esse caso, conselheira, evidencia o nosso acerto, né, ou a nossa preocupação, né, com o trato aqui das demandas dos contribuintes, porque embora a gente venha se repetindo nessas questões, alguma coisa que saltou, a gente para e está olhando com a profundidade que realmente merece, dedicando o tempo que temos, que já é escasso, para as questões que realmente precisam, né, demandam dessa nossa atenção um pouco mais aprofundada. Senhores, podemos ir ao voto, então? Eu tenho uma dúvida, só para talvez eu esteja confundindo um pouco as coisas, mas o que a conselheira Débora colocou é que falou de algumas retificações efetuadas em setembro de 2011 e fevereiro de 2012, e lá na nota de infração está como se fossem GFIPs entregues em julho de 2011, julho de 2011, julho de 2011, enfim, era só para
Para saber se essas GFIPs que ele colocou aqui, que foram setembro de 2011, são referentes a essas competências aqui, ou é isso que você não consegue enxergar? São referentes às competências, mas como ele anexou o processo do FGTS, que ele deu entrada lá na Caixa Econômica, e no auto de infração tem uma outra informação de entrega de datas, inclusive, né, você veja só até 11, então eu não consegui fazer esse link, mas eu vi pertinência nas declarações, nas relações dele, e mais um motivo para ele se manifestar exatamente por que essa divergência, porque se a DRJ tivesse analisado essa documentação dele, já teria talvez feito essa checagem ali, visto que existe divergência mesmo de datas entre o auto de infração e a documentação que ele apresentou. Mas, assim... Não, entendi. Porque também, o que ele pode alegar é que ele retificou em setembro, e na verdade em julho, que é o original. Ele pode ter feito mais de uma retificadora, porque é de 2010, então a entrega tempestiva era lá em 2010, então essa aqui pode ser até uma segunda, terceira retificadora, porque tem aquela questão da chave lá, quando tem toda uma discussão. Então, assim, é difícil analisar logo agora. Porque você não pode prejudicar o contribuinte porque ele não conseguiu se defender, né, ali em sede de impugnação, a DRJ não analisou e já negou o provimento, não analisou essa documentação. Eu acho que ele tem chance, daí até com base nesse nosso relatório, aí verificar que, olha, está com discrepância, existe uma outra retificadora aqui no meio, eu vi que são várias, assim, retificadoras que ele fez, então... Sei, a documentação que está ali não dá para a gente, assim, dar provimento para ele, eu acho que não seria, assim, certo, porque você está suprimindo o direito de defesa dele se a gente negar agora de tudo. Claro, então eu fiquei pensando nesse aspecto, eu acho que ele tem que se defender ali, e a DRJ tem que, pelo menos eu já deixei indicado ali essas divergências de datas, e daí, se a DRJ negar o provimento ali da impugnação, ele tem chance de apresentar novos documentos e comprovar, tem mais uma retificadora aí no meio, tá? Claro. Perfeito. Ok, senhores, Daniel, como vota? Conselheira relatora, reconhecendo a nulidade, declarando a nulidade de decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à delegacia de julgamento para nova avaliação pelo colegiado de primeira instância. Daniel, como vota? Rodrigo? Acompanho também, presidente. Marita? Eu também. Douglas? Acompanho, presidente. Fábio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então fica no seguinte sentido o resultado, nos seguintes termos, o resultado do processo 35 da Pimentel e Chaves Limitada. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário, parcial naturalmente, porque o que ele estava pleiteando era a nulidade do lançamento integral, né? Devendo os autos retornarem à delegacia da Receita Federal de Julgamento para nova avaliação pelo colegiado de primeira instância. Ok, senhores? Processo seguinte, processo também de relatoria da conselheira Débora, Pastilhas BH Limitada, por favor, conselheira, processo final 2018-65, fique à vontade. Esse processo, o recurso é cópia os mesmos argumentos da impugnação. Então, eu estou negando o provimento, e as alegações dele é sempre aquela da denúncia espontânea, tratamento diferenciado, artigo 55, aqueles mesmos argumentos de sempre, então. Então, esse eu nego o provimento ao recurso. Inclusive, o recurso é a cópia da impugnação. Perfeito. Senhores, alguém discorda da conclusão da conselheira? Então, os argumentos são aquele mesmo, né? Da lei. Ok. Os argumentos estão ali na folha número 2, que é ocorrência de denúncia espontânea, tratamento diferenciado, caráter arrecadatório e não punitivo da multa, ausência de juiz de conveniência por nulidade, artigo 142 CPN, a redução da penalidade por força do artigo 38B da Lei Complementar 123, aquelas matérias de sempre que a gente já tem batido em todos os recursos, tá? E esse aqui, então, daí, como não teve matéria nova e a cópia da impugnação, então eu estou negando o provimento. Perfeito. Alguém da conselheira relatora?
Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 37, NEORT, Núcleo Especializado em Ortopedia e Traumatologia. Processo final 2018-21, item 37 da pauta. Conselheira Débora, novamente, fica à vontade, conselheira. Esse também, ele alega adeno espontânea, intimação prévia, violação de princípios de inconstitucionalidade, e também são os mesmos argumentos da impugnação, e eu votei por negar provimento. Os mesmos argumentos. Então, aqui, a ocorrência da denúncia, intimação prévia, princípio de aceitação tácita, porque ele diz que a Receita não emitiu auto de infração. Então, essa é a única coisa, não sei se vocês querem que eu leia esse ponto. Mas a gente discutiu sobre isso, né? Que ele fala demorou muito para... Exatamente, da morosidade, né? Ela não é obrigada a fazer no primeiro ou no segundo dia, ela tem um prazo em que é exatamente para fazer seu juízo de conveniência. Então, são esses argumentos. Promover o lançamento. Senhores, alguém discorda da conselheira relatora negando provimento ao recurso no processo 2021 da NEORT, Núcleo Especializado em Ortopedia e Traumatologia? Ok, ninguém discordando, eu também não. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento do recurso voluntário. Passamos ao processo 38 da Bárbara de Oliveira Costa, projetos industriais e comerciais, processo também de relatoria da conselheira Débora, do mesmo assunto. Conselheira, fica à vontade. Essa aqui é uma sequência agora de recursos intempestivos. Talvez seja bom dar uma olhadinha lá para, sabe, só para não ter problema. Porque esse aqui, no caso, ele foi cientificado da decisão em 20 de setembro de 2018, por meio do edital eletrônico, folha 42, transcorrido o prazo regulamentar de 30 dias, nos termos do artigo 33, o interessado não apresentou o recurso, e foi lavrado o termo de preempção, na forma da legislação vigente. Apenas em 9 de 10 de 2018, ou seja, quase 3 meses, né, depois, o interessado apresentou a impugnação recebida como recurso voluntário. Daí apresenta, ele tem a preliminar de tempestividade, né, daí aqui examinando o artigo 33, então eu falo que a ciência ocorreu por edital em 20 de 7, o prazo começou a fluir em 23 de 7, que era uma segunda-feira, porque era sexta-feira, 20 de 7, ele terminou no dia 21 de 8, uma terça-feira, e o presente recurso só foi interposto no dia 9 de 10 de 2018. Senhores, considerações? Estava só aqui vendo se ele alega alguma coisa de endereço. Não alega nada, né? E qual o argumento da preliminar de tempestividade? Deixa eu ver aqui. Ele diz que tomou ciência em 20 de 9, iniciando 30 dias, considerando a regra do artigo 5º do caput da década de 235 e 9. Esse aí é a cobrança, né? Já era... Prazo de se apresentação somente se expirará em 15 de 10 de 2018. Mas 29 só foi a cobrança, né? Porque foi daí a ciência, acho que do termo de preempção com a cobrança. Então, daí ele falou que era tempestivo. Mas a ciência... Porque a cobrança não está aqui nos autos. Mas, realmente, aqui o edital está bem claro, foi publicado dia 5 de julho, ciência 20 de julho, e o protocolo dele dia 9 de outubro. Né? Cobrança está folhas 44. 44, quarta cobrança. Engraçado, não tem nem data. Tem um AR logo embaixo aí. Foi um AR depois, né? Mas tá como se não tivesse conseguido. Esse prazo dos 30 dias está em qual artigo lá do 70235, hein? É o 30, né? 33. 33. Ok, senhores. Visto aí? Visto. Ok.
Conselheira Débora votando por não conhecer por rejeitar a preliminar, vou botar entre aspas a preliminar, que ele só faz uma indicação de que está tempestivo, mas ela rejeita a preliminar e não conhece do recurso voluntário em razão de sua apresentação fora do prazo a que alude o artigo 33 do decreto 70.235. Alguém discorda da conselheira relatora, senhores? Eu também não, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em preliminar de tempestividade e assim não conhecer do recurso voluntário em razão de sua formalização fora do prazo que alude o artigo 33 do decreto 70.235 de 72. Processo seguinte, Débora. Presidente, processo um pouquinho, um minutinho, só um minuto. Por favor. A seguir, nós vamos ao processo, vamos dar um minutinho, para ver se no retorno do conselheiro Guarita. A seguir, a gente vai para o processo 39 de Shermerson Fidelis, processo final 2015-91, também multa por atraso na entrega de GFIP. Pronto, obrigado, viu? Pronto. Obrigado. Conselheira Débora, por favor, pode ficar à vontade. Esse também é um recurso intempestivo, né? O contribuinte foi cientificado a decisão em 23 de 10 de 2018, a R de folha 25, em 19 de 12 de 2018, ingressou com a solicitação de cópia de documentos, folha 28, transcorrido o prazo regulamentar de 30 dias, nos termos do artigo 33, ele não tinha apresentado o recurso, foi lavrado, foi lavrado o termo de preempção, apenas em 8 de 1 de 2019, conforme o carimbo da DRF de Florianópolis, acho que que é posto na folha 39, ele apresentou o recurso voluntário, com os argumentos aqui, ele tem uma preliminar de tempestividade. Então, aqui, na hipótese dos autos, a intimação da decisão da primeira instância ocorreu por via postal, em 23 de 10 de 2018, terça-feira. Então, o prazo começou a ocorrer no dia 24, quarta-feira, finando-se em 22 de 11. E o recurso só veio a ser protocolado em 8 de 1 de 2019. Então, ele tem que ser concluído pela sua intempestividade. E esse argumento, Débora, porque você fala aqui que ele faz uma preliminar de tempestividade, é do mesmo jeito do anterior? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele faz um arrazoado falando que, deixa eu ver aqui. Contribuinte apresentou impugnação fora do prazo legal, não instaura a fase litigiosa e não suspende a exigibilidade do crédito. Ele começa com isso, encontrando o seu crédito tributário definitivo na esfera administrativa. Ele vem, preliminarmente, do recurso administrativo intempestivo. Deixa eu ver a decisão da primeira instância aqui, se foi intempestivo também. Não foi ele não alega nada com nada na preliminar de festividade. Ele vem falando aqui que contra ele, né? Ele fala que está intempestivo, né?
Mas mesmo assim deve ser conhecido. Faltou só você fazer uma observação no corpo da preliminar em si, né? Vou botar entre aspas essa preliminar, que você comenta que ele faz a preliminar e já entra direto no tema em questão, que são os prazos e tal, né? Uhum. E aí talvez tenha ficado só faltando aí, nesse caso, o contribuinte alega isso, faz assim, mas não ajuda em nada a defesa, né? Só para ficar apontado aí qual é a matéria preliminar que ele argui. Senhores, considerações? Alguém discorda da conselheira Débora? A conselheira Débora rejeitando a preliminar de tempestividade, não conhecendo o recurso voluntário em razão da sua formalização fora do prazo a que alude o artigo 33, e aí eu vou até complementar com o que ela está utilizando, que foi exatamente os termos que a gente já utilizou nas conclusões anteriores, com a seguinte frase: o que atribui caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de primeira instância. Alguém discorda da conselheira dessa conclusão? Então, passemos ao processo seguinte. Esse foi o processo 39 de Shermerson Fidelis, processo final 2015-91, e vamos ao processo 40. Não, desculpa. É isso mesmo, esse foi o do Shermerson Fidelis, e vamos agora ao processo 40 do recorrente KPN Serviço de Oncologia Avançada. Se também ele foi cientificada a decisão em 3 de 9 de 2019 e em 17 de 10 de 2019 apresentou recurso voluntário. Deixa eu ver a questão eu também coloco preliminar de tempestividade, só deixa eu dar uma olhadinha no processo. Aqui ele faz a tempestividade do presente recurso. Foi notificada a decisão em 16 de outubro, mas esse 16 de outubro não é o... Deixa eu ver aqui. 16 de outubro, eu acho que é o termo de perempção. Só deixa eu confirmar aqui uma coisinha. Foi 3 do 9, folha 49. 3 de 9 foi na folha 49, a ciência. E eu não sei de onde que ele tirou essa de outubro. Provavelmente foi a ciência da cobrança, alguma coisa que talvez... Deixa eu ver se está aqui nos autos, porque normalmente quando ele coloca uma outra data, mas aqui assim está bem claro que a ciência dele foi em 3 de setembro. E o recurso só foi apresentado, como eu disse ali, em 17 de 10 de 2019, então, se concluir pela sua intempestividade. Está bem claro no AR, 3 de setembro, né? Senhores, considerações? Alguém discorda da conclusão da conselheira relatora, negando conhecendo Ele alega que tomou ciência 16 de outubro, né? Mas ele junta alguma AR, alguma coisa? Não tem nada. Tem nada, o AR é a primeira folha, praticamente anterior ao... folha 49, né? Então aqui, dia 3 do 9, postagem 3 do 9, enfim.
Diz que 16 de outubro não tem nenhuma R, ele não junta nada também nos autos. É desse processo mesmo, a R. É. 17 dígito 90, é isso mesmo. E o AR menciona o termo de intimação ali, né? Da decisão 57 e pouco. Uhum. Tá vendo? Da folha 46 ali. Então, ele tá bem casadinho com... Senhores, alguém discorda com a relatora? Eu já fiz essa pergunta, né? Ninguém? Mesmo que fosse dia 16, o protocolo foi dia 17. Um dia depois. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de tempestividade e assim não conhecer do recurso voluntário em razão de sua formalização fora do prazo a que alute o artigo 33 do decreto 70.235/72, o que atribui caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de primeira instância. Processo seguinte, processo 41, contribuinte Martins Palmeira, assessoria empresarial limitada. Conselheira, fica à vontade. Conselheira Débora, novamente, como relatora desse processo. Processo final 2018-08. Também é um processo intempestivo, ele foi cientificado da decisão em 22 de setembro de 2019, a R de folha 37, em 18 de nove de 2019 apresentou um recurso voluntário. Então, deixa eu ver aqui. 22 de setembro era uma segunda-feira, findou o prazo em 21 de 8, e o protocolo veio do recurso apenas em 18 de 9 de 2019. Então... Quase um mês depois, né? Aqui. Senhores, mesmo caso do anterior, com essa observação, Débora, só que assim, né, eu senti falta só da preliminar. O detalhamento dessa preliminar aqui no recurso, pelo menos que o contribuinte está alegando. Né? Eu vou complementar naqueles outros anteriores, desde o primeiro, eu vou fazer um tópico da preliminar que ele alega, pode deixar. Eu vou complementar. Senhores, todos com a conselheira relatora, no processo Martins Palmeira Assessoria, rejeitando a preliminar arguída e não conhecendo o recurso em razão da intempestividade. Alguém quer fazer alguma consideração? Não. Todos com a relatora? Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de tempestividade e assim não conhecer do recurso voluntário em razão de sua formalização fora do prazo a que alute. O 33 de 7235. Passemos ao processo seguinte, Marcearia Lamparina. Os mais novos, né, Guarita, nem vão saber o que é uma lamparina, mas, em todo caso... É um prazer saber, eu sei que... Sabemos com Eu sei, presidente. Vamos lá, senhores. Mercearia Lamparina Limitada, processo 2015, final 2015, 27, item 42 da pauta. Relatoria ainda da conselheira Débora. Fica à vontade, conselheira. Bem, são aqueles mesmos argumentos, né, da impugnação, que é a cópia literal, e ele, além disso, ele acrescenta a questão do projeto de lei 4.157. Então, como os argumentos ali da impugnação, decadência, falta de intimação prévia, caráter sancionatório da multa, impossibilidade de exigência de multa punitiva com caráter arrecadatório, afronta aos princípios da razoabilidade e do não confisco e ocorrência de denúncia espontânea. Então, eu conheço em parte e, no mérito, nego provimento ao recurso, porque são aquelas matérias que já vem... Já repassou aí para a gente. Senhores, alguma consideração adicional? Todos com a conselheira relatora? Sim.
Sim. Ok, senhores. Então, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecerem parte do recurso voluntário por estatal de trans ao litígio instaurado com a impugnação ao lançamento. A parte conhecida também por unanimidade em negar-lhe provimento. Processo seguinte é o processo do contribuinte José Fernando Gomes, processo item 43 da pauta, final 2015-86, com a ressalva de que se trata de um paradigma de um lote de repetitivos composto pelos processos 44 a 44 é um lote grande aqui. Acho que é 105. 105, ok, senhores? 44 a 105 receberá os reflexos desse julgamento que a gente vai ter agora no processo 43. Por favor, conselheira, fica à vontade. Então, aqui, ó, os argumentos são os mesmos da impugnação, então, ausência de intimação do recorrente, denúncia espontânea, falta de motivação do ato administrativo, estatuto da microempresa, caráter confiscatório da multa e projeto de lei 7.512. E ele acrescentou em suas razões no recurso apresentado a ausência de intimação do recorrente para apresentação do GFIP. Deixa eu ver o que é. Além dos argumentos apresentados. Deixa eu só ver. Aqui na impugnação, preliminar de decadência e ocorrência da denúncia espontânea e princípios. E daí veio no recurso, ele colocou todos esses outros argumentos ali, ausência de intimação, que eu já tinha lido, né? Então, eu, aqui nesse caso, conhecer em parte, né? E na parte conhecida por negar provimento, porque aquelas matérias de princípios, decadência, denúncia espontânea, decadência, deixa eu ver se tem. Não, denúncia espontânea, os princípios denúncia espontânea e princípios, porque o resto não foi conhecido, né, porque era matéria que ele só inseriu ali no recurso voluntário. recurso. Perfeito, senhores. Considerações adicionais? Daniel, como vota? Acompanha, presidente. Rodrigo? Também acompanha, presidente. Larita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, e negar-lhe provimento. O lançamento deste processo seguiu para os processos seguintes, que são do 44 a 105, vai constar ainda, além desse resultado que eu acabei de ler, no julgamento desse processo, seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 2015-86, paradigma ao qual o presente foi vinculado. Então, agora me dê um minutinho que eu preciso replicar todo esse resultado para todos os processos.
Senhores, então, os processos que propõem o lote paradigma, o lote repetitivo, eles estão nos itens 44 a 105, que são processos da Bonamiga Engenharia, Maria Cecília Lima, Forest e Tonelli Serviços, Vinícius Sangue Pinheiro, Trodorf e Falheiros, N. Coelho de Souza, Nivaldo Rodrigues, AN Nascimento Comércio Atacadista, Duarte Cruz Prestações de Serviços, WP Boys de Ireli, Duarte Soares de Matos e Companhia Limitada, Supermercado Pão de Minas Limitada, Óticas Maria José Limitada, NR Cosmético Limitada, Lavatec Lavanderia Industrial, Grande Forte Ataleia, Comércio e Beneficiamento de Granito, Luana Ferreira Neves, Gustavo Bittencourt Representações, Magalhães Peruip, Gomes e Ferraz, Sociedade de Advogados, Tayane Lucas Lemes, Alecrim, Farmácia de Manipulação, Fábrica de Rações Opção Limitada, Cardoso Ribeiro Comércio e Representações, Vigor Shake e Delícias Limitada, Comercial Agroopção Limitada, Mauro de Moura, Drogaria GS Brasil Ireli, Centro de Condutores Bambuí Ireli, Antônio José de Carvalho, Esma Material de Construção, Drogaria Central de Bambuí, Valdeci Dias Fernandes, Delma Maria de Oliveira, Estivadora Patência Limitada, Edva Borges Oliveira, G Costa mais uma vez, CA da Silva, WF Couto Reciclagem, Armários Embutidos Limitada, Associação dos Colaboradores da Rede InterPV, Doce Atração Produtos Alimentícios Limitada, Bazar ELK, LED Limitada, Siqueira e Fiorini Comércio de Informática, Edinaldo da Silva Autoelétrica, Magda Cecília Malavase, Tanuri, Assintec Comércio e Montagem Industrial Limitada, Mário Sérgio da Silva, VZ Alves Informática, 4 Expert Tecnologia da Informação, Neiva Ferreira Fonseca, Quintal de Carne Limitada, Faria e Farias Advogados Associados, Empreendimentos Ponte Nova, JF Participações Limitadas, Boutique do Tabaco Limitada, Suzana Rodrigues de Abreu, Condomínio Conjunto Residencial Colubandê 2, ML Norte Comércio de Madeiras, Brindes Manu Representações Comerciais Limitada, Work Planning Engenheiros Associados da Cidade Simples e a ROS Representações Comerciais. Com isso, senhores, a gente concluindo o processo 105, a gente encerra a nossa sessão desta tarde do dia 1º de setembro de 2010, cumprindo integralmente a pauta, e pelo que parabenizo a todos aí pela dedicação e pelo empenho aí em racionalizar os trabalhos, o que nos permite concluir com louvor aí a nossa tarefa desta tarde do dia 1º. Assim, eu vou encerrar neste momento a gravação e peço, por favor, que o senhor Alberto, que nos acompanha pelo carro, faça o mesmo nesse momento.